O ano de 2026 já começou e talvez perder peso seja um dos seus objetivos. Mas será que essa promessa, essa motivação inicial e esse desejo de perder peso não é o mesmo de 2025? Ou talvez 2024? Será que você é uma das pessoas que sempre promete, fica motivado ali no início e quando vê, você não consegue alcançar o seu objetivo? Talvez você comece bem, tenha resultado, mas depois você, por algum motivo, largue de mão e acaba abandonando esse projeto. Aí você olha para trás e vê, caramba, não consegui o resultado que eu queria. Bem, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, usar essa motivação inicial do início do ano, agora de janeiro, para você começar a perder peso e finalmente ter esse resultado que você quer. E quando a gente fala de emagrecimento, modéstia à parte, eu falo com alguma propriedade, porque eu mesmo já perdi bastante peso, já emagreci por volta ali de 40 quilos e também já ajudei outras pessoas a alcançarem esse objetivo e também terem esse resultado no emagrecimento. Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista pós-graduado em nutrição esportiva e hoje a gente vai bater um papo sobre emagrecimento e perda de peso e utilizar essa motivação inicial do início do ano para você alcançar o seu objetivo. E emagrecimento você precisa, não é só fechar a boca, você precisa de planejamento e estratégia. Eu sei que esse vídeo aqui não vai resolver os seus problemas, não dá para passar tudo em um vídeo só, mas eu espero que eu consiga dar alguns insights para você começar motivado, manter essa motivação e com o tempo manter resultado e conseguir chegar onde você quer. Bem, vamos começar do começo, né? Falando sobre a dieta, que é a parte mais importante quando a gente fala de emagrecimento. É claro que o exercício é importante, é claro que acompanhar o resultado é importante, mas a dieta em si é o motor principal quando a gente fala de perda de peso. E aqui a gente vai começar pelo básico, tá? Eu vou dar algumas dicas que eu sei, né? Mais uma vez eu reforço que esse vídeo não vai resolver os seus problemas. O ideal é você ter um acompanhamento profissional. Mas caso não seja esse momento, né? Se você não queira investir nisso agora e você queira fazer ali na cara e na coragem, utilizar essa motivação, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar, né? E no início, o que você precisa ter como base na sua alimentação é o que eu sempre digo para os pacientes, né? Ter uma alimentação saudável como um todo. Frutas, vegetais, proteínas e alguns carboidratos, como arroz e feijão, podem ser muito interessantes nesse momento para você que quer perder peso. Eu não tenho como dizer quantas refeições você vai fazer, que é apenas um vídeo, eu não consigo, né, individualizar aqui para cada caso ou para cada pessoa. Mas basicamente eu dividi assim em 4 refeições que podem servir como base para você iniciar, né, startar ali a sua alimentação saudável. Para dar início aqui, a gente vai iniciar pela primeira refeição. Se a gente pensar numa divisão com 4 refeições, a primeira seria o café da manhã. E nessa eu separei alguns exemplos que são simples, mas que podem cair muito bem, que podem resolver. Como, por exemplo, vitamina de frutas, uma crepioca ou uma tapioca, até mesmo um sanduíche com algum tipo de recheio como queijo Minas ou ovos. Ovos mexidos também pode cair muito bem. Uma salada de frutas, iogurte e até aveia nessas preparações. Aí você pode utilizar também um whey protein para dar uma saciedade, aumentar ali a questão de proteínas. Você pode usar frutas, né, nessas preparações de manhã, né, do café da manhã. Então, inicialmente, são opções mais fáceis de você fazer, né, que você pode levar também para algum lugar, seja para o trabalho, faculdade, ou seja, onde for. E dependendo da hora que você for almoçar, se você tiver um intervalo muito grande entre o café da manhã e o almoço, você pode fazer um tipo de colação, né, que é uma refeição ali entre o café e o almoço. E você pode utilizar algumas opções, como por exemplo, oleaginosas, que podem ser nozes ou castanhas, ou as duas, né, misturadas, e uma porção de frutas. Até mesmo misturar iogurte com whey pode ser uma ótima opção para você manter ali a saciedade e não ficar com tanta fome quando chegar o seu almoço. E falando do almoço, a gente precisa ter uma boa salada ali já para começar, né? Eu sempre falo que frutas e vegetais tem que ser a base de uma alimentação saudável. E aqui, no caso, tem pessoas, né, que fazem até uma cara feia para alface e que não conseguem comer nada de folhas, nada de vegetais. Se esse é o seu caso, saiba que às vezes, infelizmente, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E no caso, comer vegetais e folhas é muito importante.
Você pode não comer nada desse tipo de alimento. Mas, cara, pelo menos uma folha de alface você precisa se esforçar para você comer, né? Então você pode iniciar com uma salada, nem que seja alface e cenoura, que eu acho super básico e que a maioria das pessoas conseguem comer. E você pode partir para um prato inicial, né, sendo como base arroz e feijão, não tem problema, e uma combinação também de uma boa fonte de proteína magra. E aí você pode usar algum tipo de preparação grelhada, seja um frango grelhado, um bife grelhado, ou até mesmo um peixe grelhado, não um peixe no forno. Se isso for muito sofisticado, até mesmo ovos cozidos podem cair muito bem como uma fonte de proteína. Então a gente tem ali uma montagem de prato ali do almoço, né? Carboidratos, proteína e as folhas, né? Ou os vegetais ali que você queira utilizar. A gente tem uma boa base de almoço. Essas são as duas refeições que a gente pensou, né? Se você contar também a colação, são mais 3. E aí, dependendo da sua rotina, você pode fazer também um lanche da tarde e pode ser parecido com a colação ou então o café da manhã. E também o jantar pode ser parecido também com o almoço. Só que no caso ali do jantar, né, dependendo do seu gosto, você pode até utilizar, se você quiser pegar mais leve e não quiser comer um arroz e feijão na parte da noite, você pode simplesmente comer um prato de vegetais e de proteína, ou então um prato de folhas e de proteína também pode cair muito bem para a questão do jantar. Só se atentar na questão do horário. Quando você for fazer a sua última refeição à noite, né, não comer muito próximo do horário de dormir e também não comer muito à noite. Respeitar a questão do ciclo circadiano para você ter ali uma boa noite de sono e, consequentemente, ter um bom resultado no seu emagrecimento. Isso a gente falou sobre dieta. A gente vai falar sobre o exercício em si, né? É claro que eu não vou ficar prescrevendo aqui treino, falando o que você tem que fazer, mas é importante que você tenha um horário inegociável para fazer o seu exercício físico. Isso é muito importante. E seja o exercício que você fizer, né, seja musculação, seja cardio, é importante porque o exercício não serve só para você gastar calorias. O exercício físico promove adaptações fisiológicas importantes para a sua saúde. O ideal seria, claro, combinar o exercício resistido, que no caso ali seria com pesos, né, a própria musculação, com o exercício aeróbio, né, seja caminhada ou seja uma corrida. Se você não puder combinar os dois, seja um dia sim, um dia não, ou no mesmo dia, beleza. Mas tente fazer um exercício que você queira, que você goste e que você consiga manter. O exercício precisa fazer parte da sua rotina, né? Não só pelo emagrecimento, mas pela saúde em si e pelo benefício que o exercício traz para a sua saúde a curto, a médio e a longo prazo. Agora, uma dica bem valiosa para você, que eu julgo que seja mais importante desse vídeo, que é o que vai te manter motivado para continuar ao longo do ano e talvez nos próximos anos, é o seguinte: monitore o seu progresso. Como que você pode monitorar o seu progresso? E lembre-se, a gente está falando de emagrecimento, tá? Quando a gente fala de monitorar o progresso, você pode fazer isso de algumas formas. Uma delas é se pesar. Você não precisa se pesar todos os dias, pela manhã e tudo mais. Se você quiser fazer, ok. Mas manter uma frequência na pesagem, né, você saber qual é o seu peso, é importante. Um estudo feito com quase 4.000 pessoas que emagreceram e mantiveram um peso perdido, né, encontraram alguns hábitos em comum. E um deles foi que as pessoas se pesavam frequentemente. E a gente consegue entender o porquê. Quando a gente se pesa constantemente, a gente consegue ver mais ou menos como é que está a nossa situação ali na questão do peso. Quando o nosso peso sobe muito, pode ligar até um alerta ali para a gente falar: caramba, tô passando um pouco do meu peso. Então a gente fica mais alerta na questão de dieta e treino, né? Então se pese frequentemente. Outras coisas que você pode fazer é o seguinte: simplesmente tirar fotos, né? Para você ir acompanhando a sua evolução de maneira visual. Isso é muito interessante. Você pode programar fazer isso mensalmente ou a cada 3 meses, para você ver ali visualmente o seu progresso na questão do seu físico. Outra coisa interessante que você pode fazer também é fazer as suas próprias medidas. Com uma fita métrica simples, você pode tirar as suas medidas e aí você pode fazer a circunferência de braço, cintura, quadril, enfim. Tirar as suas medidas é muito importante até para você
conseguir ver ali em números e não só no peso, né? Ter um parâmetro a mais para você monitorar o seu progresso. E de verdade, monitorar o progresso é uma coisa muito importante para você se manter focado, se manter motivado e saber para onde que você está indo, né? Simplesmente fazer dieta e treino por fazer e você não acompanhar o seu progresso é um tiro no pé. Você começa motivado, mas depois, com o tempo, você acaba largando, porque às vezes você não vê resultado visível. Mas pelo simples fato de você estar fazendo e ter constância, né, e monitorar o seu progresso, você pode ver ali em números, né, como que você está indo com os resultados do seu esforço. Afinal, você está se dedicando a alguma coisa e você precisa ver resultado naquilo que você está fazendo. Se você não vê resultado, você pode simplesmente largar de mão e abandonar esse projeto. Eu sei que esse vídeo não vai resolver os seus problemas, mas eu espero que de alguma forma tenha ajudado você a ter algum insight para ajudar nessa sua meta inicial aí de perda de peso. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E claro, se você quiser um acompanhamento individualizado, né, uma consultoria online, manda uma mensagem para mim. Os links, né, dos contatos do Instagram, WhatsApp, estão aqui na descrição do vídeo. Tá bom? É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.